2. A obra de Satanás no corpo do homem. Satanás algumas vezes trabalha sobre a mente humana e algumas vezes no corpo do homem. Muitas doenças não são doenças reais, mas são de fato obras satânicas. Algumas vezes as enfermidades são manifestamente ataques satânicos. Quando a sogra de Pedro estava acamada com uma febre severa, o Senhor Jesus foi à casa e repreendeu a febre, e, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Lucas 4:39. Febre é simplesmente um sintoma, não tem personalidade. Você não pode repreender um sintoma, você somente pode repreender uma personalidade. Você não pode repreender uma cadeira ou um relógio, pois nenhum deles tem uma personalidade. Você só repreende aquilo que possui uma personalidade. Mas aqui o Senhor Jesus fez uma coisa surpreendente. Quando ele viu a sogra de Pedro doente com febre, ele repreendeu a febre e ela cessou. Isto claramente indica que a febre não era normal, pois ela possuía uma personalidade. Em outras palavras, era a obra de Satanás. A repreensão do Senhor, Satanás retirou-se. Um outro exemplo é mostrado na cura de um jovem que era surdo e mudo desde a infância, e um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos 9:17, 21, 25 a 27. Quando o pai do jovem o trouxe para o Senhor Jesus, o Senhor repreendeu o espírito imundo dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o jovem foi curado. A doença tinha sido causada por um espírito do mal. À repreensão do Senhor, o espírito do mal saiu do jovem, e o jovem recuperou sua fala e audição. Portanto, encontramos dois tipos diferentes de pacientes no Novo Testamento, o clínica ou fisiologicamente doente, e aqueles que estão doentes por causa do ataque de Satanás. O primeiro tipo de paciente o Senhor curou, o segundo tipo, visto que a doença tinha uma personalidade, ele repreendeu. Muitas doenças são de fato indisposições físicas, mas muitas são resultado de ataques satânicos no corpo. Os filhos de Deus precisam aprender a como resistir a este último tipo. Algumas vezes você pode não entender por que está doente. Você não foi descuidado, e até onde você sabe, não havia possibilidade de contágio deste tipo de doença no seu ambiente. Mas ainda assim você está doente. Você fica de repente incapacitado quando tem alguma coisa espiritual ou algo da obra de Deus para fazer. Esta doença não é normal, visto que ela não pode ser atribuída a qualquer causa natural. Além disso, você adoece exatamente quando tinha algum trabalho espiritual a realizar. De olhos fechados, você pode quase com toda certeza concluir que esta doença é devida a ataque satânico. Este tipo de doença desaparecerá se você a resistir diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não aceito esta doença, pois ela vem do inimigo. Surpreendentemente você verá que ela vai embora tão de repente como chegou. Nem a sua chegada nem a sua partida pode ser atribuída a qualquer causa natural. Ela partiu sob repreensão. Tome Jó como exemplo. Aqui estava um homem que foi atacado por Satanás com tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Satanás planejava matá-lo, mas Deus impediu a intenção do diabo determinando, poupa-lhe a vida. Nós cristãos precisamos ter uma visão diferente da doença. Muitas doenças não são reais, mas são obras de Satanás. Muitas fraquezas são devidas à aceitação das obras satânicas as quais, infelizmente, nunca foram questionadas. Devemos aprender esta lição diante de Deus, sempre que estivermos doentes, devemos examinar a causa. Devemos investigar se a doença tem uma causa apropriada. Se uma dúvida razoável surge, devemos investigar mais. Não devemos aceitar nenhuma doença sem questionamento. Pode ser uma doença real ou pode ser um ataque satânico. Se o último for o caso,
Precisamos resistir declarando que nós não aceitaremos o que Satanás tem colocado sobre nós. Se os filhos de Deus se levantarem e resistirem, muitas doenças rapidamente desaparecerão. Eu não me atrevo a dizer que todas as doenças são atribuíveis a Satanás, mas eu creio que muitas doenças são causadas por seu ataque. E porque estas não são questionadas e resistidas, tais enfermidades têm êxito em tornar as pessoas realmente doentes. Se elas fossem resistidas, Satanás fracassaria em sua obra e tais doenças seriam eliminadas. Isto não é maravilhoso? Permita-me mencionar um pouco de minha própria experiência, embora eu seja relutante em referir a coisas muito pessoais. Aconteceu em 1928 ou 1929. Eu retornei de Xangai a Fuoshov. Por mais de 2 dias eu fiquei com uma febre muito alta, entre 40 e 41 graus Celsius. Eu estava hospedado na casa de uma parente e não me sentia à vontade incomodando-a. Eu não sabia o que causou a doença. Estava grandemente confuso pelos muitos pensamentos que estavam na minha mente. Fiquei tão desesperado que finalmente arranjei um jeito de sair da cama e me assentar na varanda. Ó Senhor, eu tenho que saber qual é o problema, orei. Naquele momento eu estava orando ou lendo a Bíblia. Subitamente me ocorreu que provavelmente isso era ataque de Satanás, pois não mostrava nenhuma semelhança à mão do Senhor sobre mim. Logo que a luz veio de que isso era obra de Satanás, meu homem interior foi maravilhosamente iluminado e liberto. Eu nunca tinha pensado a respeito disso ser ataque de Satanás. Repentinamente o conhecimento me veio e vi através do sintoma. Então declarei que desde que isso era obra de Satanás, eu não aceitaria, antes eu resistiria. Estive muito desconfortável naquela noite, lutando muito. Mas tive um pouco de luz interior, mostrando que isso vinha do inimigo. Eu resisti e recusei aceitar a febre. Na manhã seguinte eu dormi um pouco, e depois disto a doença tinha ido. Eu não sabia como a febre me havia deixado. Desde então eu tenho tido muitas destas experiências em minha vida. Acredito que muitos outros irmãos e irmãs têm e terão experiências similares. Repreenda Satanás e a doença cessará. A experiência de muitos testifica o fato de que se uma doença for aceita ela continuará, mas se for rejeitada ela terminará. Naturalmente, isto não se refere a todas as enfermidades. O que é importante, então, é receber luz de Deus para discernir se é ou não ataque de Satanás. Se é ataque satânico, então ela deve ser causada por aquilo que é sobrenatural ao invés de ser razoavelmente natural. Uma vez que ela é reconhecida como satânica, resista-a e ela desaparecerá. Satanás deseja não somente a doença de um crente, mas até mesmo a sua morte. Sendo um homicida desde o princípio, ele planeja trazer a morte prematura a muitos, especialmente aos filhos de Deus. Portanto, diante de Deus nós devemos resistir aos desígnios homicidas de Satanás. Nós precisamos resisti-lo não somente como diabo, mas também como homicida. Também muitos dos filhos de Deus têm a noção errada de que seria bom se eles morressem. Não, tal pensamento vem do inimigo, pois ele está sempre conspirando contra a vida humana. Nós podemos ver sua intenção homicida em seu traiçoeiro ataque a Jó. Não aceite o pensamento de morte. Ele vem de Satanás. Talvez um repentino pensamento surja em sua mente para você se colocar em uma posição perigosa enquanto você está caminhando na rua, passeando de barco ou embarcando em um avião. Você é tentado a aceitar tal pensamento de possível morte. Não, aprenda a rejeitá-lo e a resisti-lo. Em nenhuma ocasião permita a Satanás colocar tais pensamentos em sua mente. Conta-se a história de um crente que tinha o pensamento de cortar a sua garganta sempre que estava se barbeando. Como resultado, ele não ousava barbear-se por medo de que alguma coisa terrível pudesse acontecer. Um dia ele falou de seu medo a outro irmão que o advertiu a resistir, pois tal pensamento claramente vinha de Satanás. O primeiro irmão pediu ao outro que orasse por ele. O último replicou que ele poderia, mas que ainda assim o primeiro deveria exercer a resistência. Ele aconselhou seu irmão que tinha esse medo a declarar: "Eu resisto a qualquer pensamento de morte. No nome do Senhor Jesus, eu lanço fora tal pensamento." Você não deve voltar as costas para Satanás, pois isto significará que você está fugindo ao invés dele fugir de você.
Você deve enfrentá-lo e fazê-lo voltar suas costas para você. Se você está vendo suas costas, significa que ele está correndo. Mas se você deixa de enfrentá-lo, você está derrotado. Declare que você não cometerá suicídio. Se você fizer isto, então você o está enfrentando, e ele terá que fugir. Se você teme se matar, então é você que está fugindo. Se você está com medo dele, você está acabado. Um dia aquele irmão que temia se cortar mortalmente enquanto se barbeava enfrentou a Satanás e declarou: "Eu fui enganado por você. Agora eu sei que era obra sua. Hoje eu resisto a você." Depois disso, aquele pensamento nunca mais voltou. Posteriormente ele testificou dizendo: "Desde aquele dia que resisti, eu não tive sequer um pequeno corte ao me barbear." Não pense que esta é uma questão insignificante. Muitos são aqueles que estão sob grande escravidão nas menores coisas. Aprenda, portanto, a reconhecer diante de Deus o que Satanás pode fazer ao corpo. Sempre que seu ataque for identificado, resista-o até que ele desapareça.